E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Eu vou falar sobre o tema hoje de memória de placa de vídeo. É um tema que está em alta na gringa e eu estou vendo vários canais fazendo vídeo sobre isso. Eu vou até exemplificar para vocês alguns deles. No Brasil, eu acredito que isso vai também ser muito tratado essa semana e na próxima. O tema em questão é o novo padrão de memória de placa de vídeo. A questão aqui é que uma coisa é trabalhar com o que a gente tem na gringa ali, né? Afinal, para muitas pessoas é muito mais fácil o acesso a produtos de alto desempenho do que para nós aqui do Brasil. Então, às vezes, isso aqui também vai ser um conteúdo mais pro cara que ou é curioso ou para aquele PC da branquitude, né? Afinal, a gente está falando sobre placas já que são bem caras e o pessoal já está falando que são defasadas ou vão começar a ficar defasadas. No caso aqui, placas como Nvidia RTX 3060 Ti ou 3070, né? Placas ali bem caras no mercado. Eu vou falar para vocês aqui logo, até para não ficar demorando demais nesse vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou falando muito sobre esse tema no canal Hardware Unboxed, ainda mais depois do lançamento aqui do The Last of Us Part 1, né? Sei que é um jogo muito cagado, eu fiz um vídeo ontem sobre ele, fiz um vídeo na semana passada também, mas dá para usar outros exemplos também, não só esse jogo. Só que é o vídeo mais recente, eu acho que vocês vão se inteirar através dele. Aqui nós estamos com The Last of Us testando ali com Full HD no Ultra. E vocês vão ver que o escalonamento de desempenho é mais ou menos o esperado nesse jogo em relação às placas de vídeo. Só que existe um problema no 1% low em placas com 8 GB de VRAM quando você usa o Ultra. Então, por exemplo, ó, vocês vão ver que aqui no começo, né, essas placas aqui do topo, elas estão ali com uma média parecida assim com o nível de desempenho do 1% low, né? O 1% low está nos mostrando a estabilidade ali, né? Porque às vezes você tem uma taxa muito alta de quadros, mas você também tem quedas constantes, né? E quedas bruscas assim de FPS. Não nessas primeiras placas aqui, mas quando a gente vai descendo e vai chegando em placa como a 3070, olha só o que acontece. Ela tem uma média boa de FPS, né? 56 no Ultra em Full HD. Boa, não, média ok, né? Porque boa mesmo, o 3070 seria mais do que isso. Mas, né, consegue fazer os famigerados 60 FPS em Full HD. Mas percebam que o 1% low destoa completamente das outras placas lá de cima do gráfico. Tanto a 3070 quanto a 3060 Ti quanto a 3070 Ti. 3070 Ti, olha isso, né? Placas com 8 GB de VRAM da Nvidia fazendo muito baixo no 1% low. Ou seja, elas conseguem uma média bem próxima dos 60 FPS, que é o que o PCista que joga jogos de campanha quer, mas o 1% low está bem baixo e aí você eventualmente verá vários engasgos no jogo. O que é diferente, por exemplo, se você pegar o caso de uma 6700 XT, que ela está fazendo 50 ali no 1% low, mantendo um 1% low bem alto ainda assim, porque essa placa tem 12 GB de VRAM. E isso também acaba, acredito eu, afetando até da forma com que a placa foi classificada. Vocês vão ver ali que a 6700 XT ficou acima até de uma 3070 Ti. O normal é que a 6700 XT ficasse entre a 3060 Ti e a 3070. Mas, assim, é claro também que o jogo é otimizado mais para placas AMD. Ainda assim, eu acredito que a maior diferença nesse caso é por conta da VRAM da 6700 XT, que não é um gargalo. Olha só, nós temos placas aqui com um chip gráfico, né, que ela tem o suficiente para desempenhar bem no jogo, mas temos um gargalo na memória da placa de vídeo que faz com que ela fique abaixo de uma 6700 XT, que na teoria é uma placa um pouquinho mais fraca. E em outros jogos também vocês vão ver isso. Aí vocês vão ver, ó, por exemplo, a 3060, né? Olha só, a 3060, embora uma média um pouco mais baixa do que a 3070, ela está fazendo 39 no 1% low, né? Está fazendo então 1% low mais alto do que a 3060 Ti, do que a 3070 e do que a 3070 Ti. Tudo por ter 12 GB de VRAM e não somente 6, por exemplo, né? E outras placas aqui abaixo também, elas estão ficando com 1% low bem baixo por conta disso, de ter menos de 8 ou 8 GB de VRAM.
Isso será uma constante. E através desse e de outros testes, vocês vão ver várias pessoas agora falando que é bom que você tenha uma placa ali com 12 GB de VRAM, se você é uma pessoa que pensa assim, quero manter minha configuração rodando bem para o futuro, sei lá, 2, 3 anos, 12 GB será meio que o padrão e não 8, como ainda era até agora, até os lançamentos mais recentes de jogos. Para falar a verdade, eu também tinha tratado esse mesmo problema no Hogwarts Legacy. Eu tenho aqui em casa uma 2060 Super tunada, né, que o Paulo Gomes, deixo para vocês o contato dele na descrição, ele faz reparo de placa, vocês já conhecem ele, né? Ele tunou essa placa porque ele queria ter mais experiência, ele queria fazer algo diferente, né? Isso aqui é uma coisa muito cara, então não pense em tunar sua placa na VRAM, mas também vai ser legal para servir de exemplo para o futuro. Então eu estava com uma tunada de 16 GB e uma normal de 8 GB no Hogwarts Legacy e eu vi um resultado muito semelhante ao que a gente viu no The Last of Us. Então veja só, a minha placa 2060 Super de 8 GB normal, ela fez ali cerca de 49 na média e 15 no % low e deixou ali o frame time bem instável em vários momentos, né? Caía bastante porque faltava um tanto de VRAM na placa de vídeo. É a mesma questão ali do The Last of Us. Já que no caso da 2060 Super 16 GB, eu consigo já uma média mais ou menos de 53, 54 FPS e 32 no % low. É o dobro do 1% low e ainda assim ainda faz mais também na média, cerca de 5 FPS na média, o que parece pouco, mas se você for colocar em porcentagem é até muito, né? E é por isso que eu falo lá também no teste do The Last of Us, que eu acredito que essa 3070 tivesse 16 GB de VRAM, ela ficaria ali acima da 6700 XT. Não ficou mesmo por falta de VRAM por causa do gargalo. Então olha aqui o outro exemplo de jogo recente, onde a VRAM da placa está influenciando diretamente no desempenho que você tem no jogo. Para quem manja mais de inglês e tem mais curiosidade no assunto, tem esse meio que podcast aqui no canal Murray Law is Dead, em que ele entrevista um desenvolvedor de Unreal 5, né? E eles falam em momentos sobre VRAM, aqui mais ou menos nos 44 minutos, né? E no caso o desenvolvedor ele vai explicando em relação a por que a VRAM hoje está sendo bem mais usada do que no passado, né? Tem relação com textura, tem relação com geometria, né? Ele fala que antigamente você via ali uma forma que eles usavam para burlar, é o que tinha no momento, né? Então a forma que eles se adaptaram nos jogos passados era você usar uma textura única no personagem, por exemplo. E hoje em dia, nos jogos mais atuais, eles conseguem fazer uma textura por cada vestimenta que você tem, por exemplo, né? Então, antigamente eu tinha ali uma vestimenta que era camisa, calça, chinelo e usava a mesma textura, fazia ali umas adaptações. Hoje em dia eles usam uma textura para cada, então vai ser uma textura para tua camisa, uma textura para tua calça, teu short, uma textura para o seu chinelo, seu sapato, seu calçado. Tem também a questão de sombras e ele diz que tudo isso vai influenciar, vai pesar na VRAM, mesmo que você não esteja vendo aquilo direito, não esteja prestando muita atenção, não esteja notando muito, aquilo está acontecendo. Na geometria também, então antes você tinha cerca de 50 mil polígonos num personagem, agora você tem 500 mil polígonos ou até mais do que isso. Isso influencia também no uso de VRAM, entre outros fatores, entre outras coisas, né? Porque é uma parte mais técnica também, não vou dizer que eu manjo muito assim, só entendi mais o básico, até porque está em inglês, né? Então ele está falando realmente que esses 8 GB hoje não é tão suficiente assim não, pelo menos para o pessoal que quer jogar com a maior fidelidade de imagem possível. Até porque, voltando aqui agora no Hardware Unboxed, eu estava falando do que? Do Full HD no Ultra. Quando você coloca o Full HD no alto, aí os resultados já voltam a aparecer o que deveriam, né? Então olha lá, temos aqui a 3070 já fazendo cerca de 88 com 77% low. Você não vê aquela queda, né, que tinha drástica em relação a 1% low na 3070, na 3060 Ti, na 3070 Ti, e você vê a 3070 meio que emparelhando com a 6700 XT. É o que eu tinha falado, né, que eu não tinha visto essa parte ainda, mas realmente, olha só, quando a 3070 não tem um gargalo da VRAM dela mesmo e ela fica com desempenho de uma 6700 XT. Lembrando que esse aqui é um jogo mais puxado para AMD, então realmente a 6700 XT está desempenhando muito bem, mas a 3070 ainda fica um pouquinho
à frente, mas é um empate técnico também, né? Só que antes ela estava perdendo quando você colocava no Ultra só por conta da VRAM. E é claro, ainda assim, placas com 4 GB de VRAM, aí vão fazer de novo um desempenho bem baixo nesse 1% low. Agora, como eu disse lá no começo do vídeo, é difícil falar sobre esse problema aqui no Brasil, afinal a gente está falando de placas que ficam ali 3 salários mínimos de um brasileiro, né? E então é um problema que afeta o público PCista, né, que é um público bem nichado, e o público PCista que pode gastar muito e ficar fazendo vários upgrades, que também é mais nichado ainda no Brasil. Nem consigo imaginar qual a porcentagem da população, mas acredito que será uma porcentagem bem baixa das pessoas que, por exemplo, elas falam que a 3070 não está suficiente para elas, portanto vão mudar para uma 4080, por exemplo. Olha só, gente, nós temos hoje no Brasil 3070 saindo por R$ 3.600, essa média mesmo, né? Na Kabum também. Tem a 3060 Ti saindo ali por R$ 2.900, essa média de 2.800, 2.900, né? Então são placas ainda muito, mas muito caras para simplesmente na gringa o pessoal falar já que, olha, toma cuidado com uma 3060 Ti, uma 3070, porque ela logo será defasada. É complicado, é bem complicado falar isso para o público brasileiro, né? Fica até destoando da realidade que a gente tem. Então esse vídeo aqui considere mais como um vídeo de curiosidade, que talvez vá ajudar um ou outro aí que está assistindo a tomar uma decisão diferente em relação à compra de placa de vídeo por conta desse fator aqui. Sei lá, às vezes você está de olho em uma 2060 de 6 GB e aí você vê uma 2060 de 12 com preço parecido, e aí talvez seria mais interessante pegar a de 12, né? E aqui também, como que a gente está vendo ali as pessoas falando que 8 GB em breve não será o suficiente, e no momento já está começando a não ser, o pessoal que tem 6 vai ser menos ainda, né? Então, olha só aquele exemplo da 3050 contra a 2060. Muitas pessoas são contra a 3050 hoje, mas é bem possível que no futuro próximo a 3050 comece a desempenhar melhor do que a 2060 por conta do gargalo da VRAM, né, nos jogos ali no alto, por exemplo, que elas conseguirem rodar próximo aos 60 FPS. Mas ainda assim, eu considero bem complicado falar para o pessoal que a placa dos sonhos dele, a placa que o pessoal tem em mente, que a 3070 é uma placa que é muito visada, ela está ficando defasada já no mundo, quando a pessoa ainda mal conseguiu montar o PC Gamer, né? Outra dica aqui seria a 6700 XT que você encontra hoje por R$ 2.600 no caso de substituir. Mas as pessoas às vezes não gostam de AMD, né? Só que se você não se importar e se você está de olho em alguma dessas placas, seria interessante dar uma olhadinha na 6700 XT ou esperar a próxima geração aí, esperar, né? Ou não se importar com isso, ou você adapta a sua placa à forma que você está jogando. Se você comparar provavelmente muitos jogos hoje, se você colocar no alto ou no ultra não vai ter muita diferença. Então também tem essa questão, né? Será que vale a pena eu ficar quebrando cabeça por isso, quando na verdade um jogo muitas vezes no baixo ainda é bem bonito, fora o The Last of Us, que o The Last of Us no baixo é uma cagada, mas vários outros jogos você coloca no baixo e fica bem bonito ainda assim, né? Ou no médio ou no alto. Então eu realmente acho complicado falar que uma 3070 vai ser defasada, mas na gringa, como que as pessoas têm outro padrão de vida, para eles placas de 8 GB, independente de ser uma placa cara dessas, já está ficando defasada. E aí, o que você acha disso? É o que eu poderia mostrar para vocês hoje, um resumo todo do assunto. Espero que vocês tenham entendido o intuito do vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu volto depois com mais temas assim. Estou esperando minha 2060 Super voltar para fazer um comparativo com aquela tunada do Paulo Gomes lá em outros jogos. Eu vou deixar ela aqui para fazer esses comparativos que eu acho interessante, né? Ainda que é frustrante, também é interessante ao mesmo tempo. Complicado esse assunto. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.